A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amantes da EBD. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso EBD em Síntese podcast, que estaremos tratando hoje sobre a lição de número 6 da classe de jovens, que tem um tema muito importante. Mas antes de falar do tema, eu quero aqui apresentar nossos amados irmãos professores que estão compartilhando com a gente desse momento. Nosso amado irmão Jussier. Dá um oi para a gente aí, irmão Jussier. Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, professores queridos da Assembleia de Deus e de todos que acompanham o EBD em Síntese Podcast, para mais uma aula, né? Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês. E hoje também temos a presença aqui do nosso irmão Francisco, que é um irmão muito abençoado, que participou da nossa última aula, e ele vai estar aqui com a gente também. Dá um oi para a gente, irmão Francisco. A paz do Senhor, professor Jansen, a paz do Senhor, professor Jussier, que o Senhor vos abençoe muitíssimo, abençoe cada professor e aluno amante aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém. Nós estamos na 6ª lição já, né? Tá passando rápido, mas é muita coisa, é muito assunto, é muito importante, na verdade, esses temas que nós estamos tratando, e hoje não vai ser diferente. Nós iremos tratar sobre um tema muito forte, que tem como título Olhando para a Direção Errada. E aí eu já quero trazer os nossos amados professores para a conversa, e aí eu vou começar perguntando para o nosso irmão Jussier. Irmão Jussier, o que o senhor tem a falar desse título e do contexto dessa lição? Pode trazer, assim, algum ponto para a gente? Com certeza. Olha, nós estamos na 6ª lição, né? Já vimos bastante coisa até agora, e nessa lição vamos tratar a respeito do rei Davi, né? Sabemos que o rei Davi ele passou por um momento difícil e por um pecado que ficou registrado nas crônicas, ficou registrado lá em Samuel, e traz esse exemplo, né, de tentação que nós precisamos conhecer para nos precaver, né? E seguindo o nosso tema geral da nossa lição, que é o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, como resistir e ter uma vida vitoriosa, né? O exemplo de Davi servindo de amparo para a nossa proteção, para a nossa precaução, para a nossa proteção na vida cristã, né? Então, vemos esse exemplo dele nessa lição, sobre dois aspectos, né? O próprio título da lição já nos introduz: olhar e direção, né? Vemos em um dos tópicos a questão do olhar, né? Os nossos olhos como a candeia do corpo, se forem bons ou maus, o que é que ele interfere na tentação, e também a questão da direção, do propósito, né? Da necessidade de estar seguindo a direção correta, que é a vontade de Deus. Então, uma lição maravilhosa que vai ensinar muito aí a todos que acompanharem essa aula. Amém. Irmão Francisco, agora eu queria pedir uma grande informação assim da sua parte. Você acha importante esse tema, principalmente para a gente conversar nos dias de hoje, falar sobre olhar para a direção errada, a forma que Davi tratou diante desse problema que aconteceu? Qual a importância desse assunto para os dias de hoje? Eu aproveito aqui, professor Jansen, já para me basear aqui, ou pautar toda a minha fala no texto principal aqui, exposto na lição. O título da lição, Olhando para a Direção Errada, e o comentarista, de forma que ele foi muito feliz, ele já cita o Salmo de número 101, verso 3, que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso aqui é de mais importante, porque o olhar atrai. Quando eu olho para uma certa direção, a probabilidade de eu me aproximar, de eu estar perto, né, de ter contato com aquilo é muito grande. Então, ou seja, se eu olho para algo que desagrada a Deus, eu vou me aproximar daquilo. E uma vez me aproximando, eu vou estar muito próximo do perigo. E o perigo mora ao lado. Então, aí toda atenção, né, e é devida a atenção, e precisamos estar sempre atentos, vigilantes, como o próprio Senhor nos ensinou. A gente deve vigiar, orar e estar sempre olhando o que está em torno, em volta da gente. Que o perigo, repito, mora ao lado, né? Amém. E realmente, então, é muito atual esse tema. Nós vamos falar no geral, né, sobre tentação, que é o que está nos pauteando durante toda essa revista, todas essas lições. Então, quer dizer que a gente olhando para o lado, a gente pode ficar mais tentado a cair, né? Então, a gente vai hoje falar sobre o que o Davi passou, as dificuldades que Davi passou, como ele agiu
diante dessas dificuldades e também qual foi as consequências. E já começando no tópico 1 da lição, ele tem como um tema tempo de guerra. Aí tem uma vírgulazinha, ocioso. Estar ocioso em tempo de guerra não é muito bom, né? Eu acho que é um ponto que a gente vai comentar aqui com uma grande força. E eu queria já chamar o nosso irmão Jussier para trazer sobre o primeiro tópico da lição, que fala um homem segundo o coração de Deus. Quem era Davi nessa história? Amém. Vamos aqui, né, ao primeiro tópico da nossa lição, no tempo da guerra, ocioso, um homem segundo o coração de Deus. Esse primeiro tópico da lição, os professores que tiverem a lição em mãos aí vão ver que tenta, de alguma forma, mostrar a circunstância onde Davi estava inserido, né? O contexto em que ele estava inserido quando ele cometeu esses pecados, né? Que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Mas esse primeiro subtópico, ele fala a respeito da pessoa de Davi. Ele mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que ele tinha muitas habilidades, ele tinha muitas virtudes, né? Ele foi rei e também coloca um ponto interessantíssimo que serve para a nossa compreensão na lição, Jansen, é que no momento em que Davi peca, que nós vamos tratar no próximo tópico, ele já era um homem experiente. Ele não era mais aquele jovem rapaz, não é, que batalhou contra Golias. Ele já era um rei experimentado na guerra, experimentado na política, no governo daquele povo, não é? Então, nós vemos nesse primeiro subtópico as qualidades de Davi. E o que chama a atenção ao professor, que eu acredito que seja um ponto muito interessante de abordar na sua aula, é a questão de que não existe blindagem, não existe proteção plena, não existe a prova de balas, né, para o experiente, né? A tentação, ela vem para os inexperientes e para os experientes. A tentação, ela ocorre para os maduros, né, para os imaturos também. Então, não é a experiência, não é as qualidades, não são as virtudes ou características que a pessoa tem que vai fazer dela uma pessoa muito né, fortalecida ou muito protegida contra a tentação. A tentação, ela vem para todos. E esse é um ponto muito forte nessa lição. E nos faz lembrar também de outros exemplos na Bíblia, né, de pessoas que passaram por essa experiência e que eram pessoas dedicadas a Deus, comprometidas com Deus, que temiam a Deus e ainda assim foram tentadas. É o caso de José, né, que é o caso do próprio Jesus, que foi tentado no deserto. Então, extraímos desse primeiro subtópico que Davi, ele tinha muitas qualidades, ele tinha muita experiência, né, e vamos ver lá na frente que, apesar de toda essa experiência, isso não impediu ele de ser tentado e de também ceder à tentação. Antes até de eu passar para o tópico 2, eu vou fazer uma pergunta para o irmão Francisco, que está aqui com a gente. O que você falou foi bem interessante, que não existe crente blindado contra o perigo da tentação. Não são os seus anos de crente que vão te deixar mais forte ou mais fraco, não são o quanta hora de igreja, né? Quanto tempo que você está dentro da igreja que você vai conseguir. Na verdade, existe uma questão de vigilância, né? O que o senhor pode me dizer sobre isso, sobre estar vigilante? Olha, professor Jace, a gente pode responder essa pergunta com Mateus 26, 41, quando Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, professor Jace, completa Jesus, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então, ou está fraca. Essa condição da carne por si só já exige de nós vigilância dobrada. O espírito está pronto, mas a carne, nela há fraqueza. Então, ou seja, eu preciso estar sempre atento que existe uma guerra, e essa guerra ela é real. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E daí toda vigilância, toda atenção é pouca, porque a gente sabe que a vontade do inimigo é exatamente esta, qual? Destruir aqueles que representam Deus neste mundo, aqueles que levantaram e levantam a todo tempo sua mão, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o inimigo, ele é sujo, e ele, por ser sujo, quer nos sujar, quer nos tornar mais parecidos, né,
com ele do que com Deus. A nossa busca constante, a nossa vigilância deve ser total, e a nossa busca constante, que deve ser a todo instante, deve ser pelas coisas que representam e estão intimamente ligadas a Deus. O inimigo, repito, ele quer nos tornar parecidos com ele. Essa carne é fraca, é justamente a brecha que ele a todo tempo vem dizendo, e as pessoas vêm esquecendo, deixando de vigiar, e quando elas pecam, né, e tem prazer em viver na prática do pecado, e porque tem esse prazer, elas vão dizendo, não, o ser humano é isso, nós somos fracos, e vão fazendo disso, como eu disse na lição passada, por exemplo, quando falamos sobre a murmuração, uma cantiga, um ponto, um ato repetindo, e daí a desculpa por não ter vigiado. E aí, então, Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Então, amados professores, esses pontos que foram falados aqui, com certeza já vão servir de subsídio para você falar sobre vigilância nesse primeiro momento. Davi, com certeza, os seus alunos já vão ter ouvido falar de Davi, já vão ter várias histórias, vão conhecer quem foi o rei Davi, mas fale sobre vigilância, sobre essa importância de ele ter. Se ele tivesse tido vigilância naquele momento, talvez as coisas se escreveriam de formas diferentes. Mas com o seu aluno hoje aí, você pode apresentar para ele uma visão que ele deve também andar vigilante no seu colégio, na faculdade, em casa, às vezes no relacionamento, porque se ele não vigiar, ele pode cair igual ou talvez até de forma pior do que Davi. Então, a importância da vigilância é um ponto muito forte para ser falado. E aí, irmão Francisco, vamos falar sobre o ponto 2. Eu também chamo o José também para esse ponto 2. Vocês podem conversar sobre isso. Um homem de ação. Davi, ele era um homem de ação? Como é que o senhor pode descrever isso, irmão Francisco? Olha, na verdade, o que nós podemos já começar dizendo que Davi encontrava-se na posição de ocioso. Como a própria Bíblia aqui nos traz aqui a lição, apresentando aqui na lição, que o tempo era o tempo em que os homens, os reis, deveriam estar na guerra com os seus guerreiros. Mas o rei, né, ele estava em casa, ocioso, ou seja, no lugar errado, passeando ali no palácio. Vemos ele agora com os olhos voltados para aquilo e para aquela no qual não deveria. No terraço, no lugar alto, ele olhava e via Batseba ali, se banhando, se molhando, tomando banho. E interessante que, através do olhar, através dos seus olhos, porque não passa para a gente que o seu coração estava em seus guerreiros, ou o sentimento com os seus guerreiros. Ao contrário, a ociosidade ali é um péssimo sinal para a gente. Vai mostrando que o rei encontrava-se desocupado, com a mente vazia. E daí o inimigo foi usando da situação toda, né, do momento, e criando uma ligação que a gente vê ali com aquele rei, um rei que foi separado porque era segundo a vontade de Deus, as intenções do Senhor, e ia cumprir com a vontade de Deus para aquele tempo, para aquela nação. Agora nós vemos tudo isso sendo deixado de lado, o rei esquecendo porque e para que ele foi separado, e agora se ligando a uma mulher. E isso é perigoso, porque o que nós vemos aqui é o esquecimento. E o esquecimento, quando você esquece aquilo e esquece daquilo para que foi separado, o perigo bate às portas. E como eu disse, um abismo vai chamando o outro, um perigo mora ao lado, o abismo vai chamando o outro, e daqui a pouco você vê tomado, envolvido pelo erro. E aí, de repente, pode ser muito tarde. Irmão José, até pegando um gancho do que o Francisco falou, pode complementar, e ainda eu queria te fazer só uma pergunta a mais, para você já engatar direto. Pois faça aí. Como é que você pode inserir o líder de hoje nessa história? O líder de hoje seria ocioso, daria certo? Vamos lá, vamos responder essa pergunta ao final, né? Eu queria apenas contextualizar aqui um pouquinho, inclusive com relação a isso que o irmão Francisco falou, né? Nós falamos no primeiro tópico, né, a respeito das qualidades de Davi, e alguém pode até pensar, irmão Francisco, que o fato de ser experiente não nos blindar contra a tentação faça com que a gente pense assim, então não precisa ser experiente, mas na realidade não é assim que nós devemos pensar. Eu acredito que ainda assim, apesar do pecado de Davi,
a experiência tenha o ajudado em muitas outras situações, né? Então, nós devemos sim buscar ter qualidades em Cristo, buscar ser experientes em Cristo, né? Ter experiências com Deus na obra, naquilo que fazemos, ter qualidades, sabendo que essas coisas podem nos ajudar, mas que não vão nos impedir de ser tentados, né? Nós vamos ser tentados, mas o experiente, né? Eu me lembrei, quando estava estudando a lição, do exemplo da bicicleta, né? Você anda de bicicleta e quanto mais experiência você tem, menor o risco de você tomar um tombo, de você cair. Mas não impede de você cair. Um dia, uma hora ou outra, né? Alguém tropeça e cai. Então, a experiência ela é necessária. E sobre essa questão do segundo subtópico do terceiro, né? Dessa situação de Davi estar aí nesse tempo de guerra e estar ocioso no palácio, o que a lição nos mostra, que eu acho muito interessante e pode ser explorado pelo professor, é a questão das circunstâncias, sabe? Do contexto, do que está em volta. Por quê? Porque o contexto ele é muito importante nessa questão da tentação. Avalie que a tentação ela vem a partir de um desejo, né? E esse desejo ele vem pelo olhar, nós vamos ver isso no próximo tópico, mas às vezes a circunstância favorece o pecado. A circunstância potencializa a tentação, né? É alguém, por exemplo, que deixou de beber, mas está numa roda de amigos bebendo. É alguém que gosta muito de comida, é um glutão, não se controla com alimentos, mas aí está na loja de doces com dinheiro no bolso. Então, às vezes a circunstância ela favorece a tentação. E nós precisamos tentar também entender que nós precisamos ter sensibilidade de Deus para, né, olhar a circunstância. E isso é vigiar. Vocês, irmãos, concordam comigo que vigiar e orar é isso. É orar, pedir o direcionamento de Deus, mas estar sensível ao Espírito Santo. Né? Nós vamos ver que Davi, ele teve a oportunidade de se sensibilizar. Né? Ele olhou, né? Depois mandou investigar, depois mandou chamar, e aí foi um pecado chamando o outro. É o assunto dos próximos tópicos. Mas se ele tivesse visto a circunstância e tivesse tido a sensibilidade, com certeza ele teria fugido daquela circunstância, daquele enredo, daquele contexto, né? E esse era o contexto que ele estava. Ele estava em um momento de contrariedade. O segundo subtópico fala que ele foi contrariado, né? Pelo rei Hanum, filho do rei Naás. E aí, quando a gente está contrariado, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes quando a gente está contrariado, o sentimento ruim invade e dá vontade assim de, aquela expressão nordestina, né, chutar o pau da barraca, né? Dá vontade de descontar, dá vontade de agir sem usar a razão, sem usar a lógica, sem pensar, né? Quando a palavra de Deus nos orienta o contrário, a meditar na palavra do Senhor, né? A demorar para se irar, né? Tardio em se irar, tardio para fazer algo que não agrada a Deus. E acho que esse contexto todo ajudou, né, ou influenciou a Davi nesse pecado. Né? Também a questão, finalizando aqui esse meu comentário, nessa questão do ócio, né? Ele tinha aqui um propósito, ele tinha um dever, ele tinha uma missão. E a gente entrou nessa pergunta do líder, né? O líder ele tem uma missão, o líder ele tem um propósito, ele foi chamado para algo e quando ele está naquele propósito, ele tem a bênção do Senhor, ele tem o cuidado de Deus sobre ele. Mas quando ele deixa de atentar para o plano de Deus, para a ordem do Senhor, para né, a direção que Deus lhe deu, aí ele começa a perder o foco, a ficar desorientado. E aí essa desorientação é que vai fazer ele olhar para o lugar errado. Né? Então, sim, o líder que está, né, parado, que está sem exercício, ele tem sim uma grande chance de cair em tentação ou de ser tentado, tem mais facilidade, né? Porque ele na realidade foi chamado para um propósito e não está exercendo esse propósito. Foi o que aconteceu com Davi. Davi era rei, né? Estava em tempo de guerra, a própria lição comentarista colocou de forma muito própria, né? Ele tinha que estar lá no exército combatendo para glorificar o nome do Senhor. Porque se o exército perdesse, o rei não estivesse lá, aquilo estaria gerando um tipo de blasfêmia, de reclamação. Talvez até o seu próprio exército estivesse murmurando, dizendo, poxa, cadê o rei? Está lá no palácio, sem fazer nada. E nas outras guerras eles estavam conosco. Então isso nos mostra
que a direção que fala o título da lição é propósito, sabe? É meta, é destino, é alvo. E nós precisamos, na nossa vigilância, na nossa oração, estar sempre olhando para o alvo. Amém. Muito bom, muito bom. Professor Jansen, uma observação aqui que eu achei interessante, ainda sobre o tópico 1, sobre o tópico 2 e 3, também muito importante, é que o professor ele pode dizer para os alunos que o que parece aqui para a gente bem claro é que o redator, o autor bíblico aqui, ele está querendo mostrar a importância do olhar, da visão. De que, por exemplo, quando ele cita aqui essa sensibilidade do rei Davi, porque o rei Davi ele lembrou do que Naás, o pai de Hanum, tinha feito por ele, tinha agido com bondade, com misericórdia, e ele vai e envia mensageiros até Hanum para ali sentir, mostrar para o rei, para o povo, para os amonitas, que ele estava muito sentido pela morte de Naás, o pai do então agora rei. Esse rei inexperiente resolve ouvir os seus conselheiros. Aqui está o checkmate da história, me permita falar assim. A ver esse rei inexperiente, jovem, por nome de Hanum, começa agora a olhar Davi com os olhos, com o mesmo olhar dos seus conselheiros, dizendo, olha, ele não veio para sentir a nossa dor. A vinda deles aqui não é para nos dar, vamos dizer assim, condolências, para dizer meus pêsames, mas meus sinceros sentimentos. Eles estão vindo aqui para espionar. Então, a lição aqui da história é a seguinte, é que a gente não deve olhar ninguém com os olhos dos outros. Isso também nos ensina isso. A gente precisa dar a oportunidade das pessoas nos conhecer e também de conhecer um momento, pedir a Deus que crie uma situação para que a gente se aproxime, para que a gente veja, mas que veja sempre, como nós somos cristãos, né, querendo amar. E ainda que a gente não tenha forças para isso, a gente lembre que é possível amar com o amor de Jesus. Aquele rei novo e inexperiente procura ouvir os conselheiros e aí acontece, então, todo esse contexto aí, cria-se, nasce todo esse contexto onde, então, o rei está no seu palácio, andando pelo terraço, e lá de cima, né, vê aquela mulher e não está. Então, ou seja, veja que uma situação meio que dramática, mas o redator, o autor sagrado, ele está querendo nos mostrar a importância de você olhar, de você ter a visão correta, fazer a leitura correta das coisas através da visão, da percepção. Amém. Apenas para finalizar aqui, Jansen, também fazer eu me lembrei aqui enquanto o Francisco estava falando, né, a respeito do subtópico 3, que fala dessa questão do rei Davi no tempo de guerra, né? Uma coisa que nos chama atenção também em relação à circunstância que Davi estava vivendo naquele momento é a questão do privilégio que ele tinha por ser rei. E encaixa naquela pergunta que você me fez, José, e o líder, né? Ele está mais ávido a ser tentado, e se ele estiver ocioso, né? Como é que ele pode agir? O líder, ele tem uma posição de privilégio. Às vezes ele tem poder sobre outras pessoas, ele tem influência sobre outras pessoas. Davi, naquela circunstância, ele era um rei aclamado, querido, não é? Exaltado pelo povo, pelo seu exército. O próprio Urias era um servo, né, fiel ao rei, dele, pela admiração que tinha a ele, né? Era um rei ungido por Deus, e isso trazia poder para Davi, trazia privilégio, trazia prerrogativas que ele se utilizou, né, para com Batseba. Então, na prática, e aí tendo um olhar prático sobre o ensinamento, e pode inclusive motivar os alunos a participar nesse ponto, é que na vida, os jovens que estão aprendendo essa lição hoje podem estar colocados em situações de liderança. E na situação de liderança, ser um patrão, ser um chefe, ser um supervisor, tanto na igreja como no trabalho, ser um professor, ser um líder na sua igreja, ser um pastor, e nessa condição de liderança, ele vai ter também uma posição de privilégio. E isso vai exigir mais dele, né? Porque a tentação vem também sobre ele, e ele vai ter à disposição essas ferramentas, né, para o pecado. Então tem que haver muito cuidado, muita vigilância.
Então, meu amado professor, esse primeiro tópico da lição é muito rico, tem muitos assuntos, muitos pontos a ser tratados. Um dos pontos aqui, até para a gente avançar, fala sobre, como um resumo da lição em si, né? A gente consegue entender que é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar já no ponto 2 da lição. Agora me falem, qual é o perigo de olhar para a direção errada? Esse perigo, Davi passou, muitos olham para a direção errada, e eu queria que vocês assim, tentassem traduzir para mim em poucas palavras, para que os professores pudessem introduzir com seus alunos qual é o perigo de olhar para a direção errada. Muito bem, professor Jacir Lemos. O perigo, ele existe, é real, e eu posso dar um exemplo aqui, sim, prático do meu dia a dia. Um paraquedista, por exemplo, uma vez quando ele é levado, conduzido por uma aeronave, chega ali, por exemplo, a 30 mil pés, e daí ele tem que saltar. Ele está no exercício ou não, a missão é real ou é simplesmente um treinamento, ele precisa, tanto no treinamento como na missão real, ele precisa saltar, né, prestando muita atenção. Ele não pode perder um segundo ou dois, tirando seus olhos de onde ele quer chegar. A gente chama de land point, ou ponto de aterrissagem ou de pouso. Uma vez que ele, por 2, 3 segundos, ele tira o olhar, isso é muito perigoso. É a mesma coisa dele passar 2, 3 segundos para puxar a cordinha do seu paraquedas. Pode, de repente, o conduzir a uma rede elétrica, a um edifício, a uma montanha e perder sua vida. Então, ou seja, o tópico 2, esse é o título aqui do tópico 2, olhando na direção errada. E esse exemplo do paraquedista, o professor ele pode trazer em sala de aula porque ele é muito fácil de compreender. Você não precisa ser um saltador, você não precisa ser um paraquedista, mas simplesmente prestando atenção na história, você se envolve com o que aqui está sendo contado e diz realmente. Porque tem salto que demora ali seus 30 segundos, 50 segundos, e isso aí, 2, 3 segundos, é muito perigoso. Ok. E muito interessante, eu até não sabia que esse um segundinho no salto daria um grande resultado, assim, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do saltador, né? Então, José, eu queria agora trazer para você a mesma pergunta, e o que você traria, assim, de exemplo prático para o professor? Porque, às vezes, o professor tem aquela certa dificuldade de como trazer o aluno para dentro da lição, Sim. né? E como a gente está falando aqui para professores, qual seria o exemplo que você poderia ajudar o professor nessa hora? Olha, sempre tive muita vontade de pular de paraquedas, nunca tive a oportunidade. Mas trazendo aqui para uma prática diária nossa, né? A direção, né? A gente às vezes está numa moto, está no carro. Eu já andei de moto muito tempo, Exatamente. andei de carro também muito tempo, pilotando moto, dirigindo carro. E a atenção, ela é primordial, né? Se você tira o olhar da direção correta, você pode se acidentar, né? Tem até um pastor que faz uma referência ao carro e diz assim, olha, o para-brisa é grande, né? Mas o retrovisor é pequenininho, que é justamente para você dar mais atenção ao maior, né? E precisamos sempre olhar para frente porque a atenção ela é crucial, né? E Para 2 que a gente tenha segundos, acessibilidade. professor José Aldo, faz toda a diferença. 2 segundos numa curva, então, Com vai certeza. você e Faz sua toda a diferença. família, né? De repente, É. pode ser um erro fatal. Muito E, bem, e muito o bom. professor Francisco falou também no outro comentário dele a respeito do desejo, né, que o olhar gera. E eu acho que Uhum. esse ponto também, no contexto da tentação, ele é muito bem aplicado. Vale muito ao professor fazer os seus alunos entenderem que a tentação, ela normalmente vem de um desejo, e o desejo, ela vem pelo olhar, né? A gente sabe na biologia que os nossos olhos, quando encontram algo que nos interessa, que nos chama a atenção, né? O nosso corpo produz uma substância chamada dopamina, que nos dá uma sensação de prazer, né? Se aquilo me interessa, me dá Um prazer. prazer quase que imediato, né? Um prazer quase que imediato. E esse prazer é o que gera o interesse, né? Então, o que acontece? Nós temos uma carne que é fraca, né? Apesar do espírito estar pronto, mas a carne é fraca, o versículo já afirma isso. E temos essa carne fraca que está o tempo todo gerando interesses em nós, gerando desejos, gerando necessidades.
né, que não agradam a Deus. E essas necessidades, são elas que nos levam a pecar. Então, quando o nosso olhar bate em algo que não agrada a Deus e a gente, pela nossa fraqueza carnal, sente essa atração, né, gera esse prazer, aí vem a grande chance, né, de pecar. Inclusive, se a circunstância estiver montada, aí pior ainda, né? Que foi o caso de Davi. Que eu ia falar agora. Depois disso tudo que vocês falaram, o rapaz ainda estava no telhado. O rei Davi, da vez de estar na guerra, ele estava no telhado, e aí ele Passeando. olhou para o lado e viu algo que era, aos olhos dele, atrativo, aquilo causou desejo, e aí? Passear no lugar errado, Francisco. Pois é. O que acontece? Veja, ele estava no lugar alto, né, isso, observando, e aqui o comentarista ele fala o seguinte, no subtópico do número 1, passeando pelo terraço. Ele diz assim, ó, a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, não foi algo acidental. E, assim, o primeiro olhar, eu aprendi com um grande pastor que eu tive, pastor Rivaldo Ferreira Sobrinho, que ele me ensinou o seguinte, isso em 2006, ele me dizia o seguinte, Francisco, o primeiro olhar é coincidência. O segundo olhar é aquele ato que é concupiscência. O que é concupiscência? É o forte e continuado desejo de ter e fazer tudo aquilo que Deus não quer que você tenha e que você faça. Então, veja, o primeiro olhar é o acidental, é a coincidência. Você olhou e viu, ainda mais hoje numa geração. Ninguém está convidando aqui, estamos falando sobre o olhar, estamos falando sobre a importância de olhar bem, mas nós não somos radicais ao ponto de dizer que você deve andar com seus olhos vedados. Né? Não queremos trazer aqui o radicalismo, que você... Não, nós estamos nesse mundo e devemos viver aqui da melhor forma possível. E só tem uma forma de viver aqui da melhor forma. É você sempre vigiando, orando e olhando, e fugindo da aparência do mal. E esse olhar, uma vez que você olhou e viu algo errado, não retorne àquele lugar. Resista, peça a Deus para não ter que voltar lá com seus olhos. Às vezes você não vai a passos, mas você vai pelo olhar. E aqui está a lição. O primeiro olhar é coincidência, é acidental. Mas não foi o que estava acontecendo com Davi. Ele olhou e firmou o seu olhar, até que aquele olhar ele virou um desejo. Aquele desejo, aquilo que estava na mente, porque o olho, né, está intrinsecamente ligado à mente, ao coração. E uma vez que você olha, aquilo chama a tua atenção, você vai se aproximar. A probabilidade, como eu disse no início, de você se aproximar daquilo é muito grande. E foi exatamente o que aconteceu. Ele vai se aproximando até que ele vai e monta todo o plano, orquestra tudo. Vai, traz aquela mulher, ela vai ter relacionamento com ele. Uma vez ele tomando nota de que ela estava grávida, ele planejou a morte do seu guerreiro chamado Urias, um homem fiel a Deus, ao qual ele chega até a embebedá-lo e incita, vamos dizer assim, a ter relação com sua esposa. Só que aquele homem prefere lembrar da arca, prefere lembrar das coisas de Deus, dizendo que ele não faria tal coisa. Oi? Urias estava olhando para o canto certo. Ele estava olhando para o local certo. É isso que o redator sagrado, exatamente, professor José, quer mostrar. Desde quando a gente vê aqui a ação do rei em ir até o filho de Naás, Hanum, a questão ali em pauta, quando a gente vai estudar, vai dividir o texto em quadrantes, ali a gente vê que o que ele está falando é de olhar, de que não podemos olhar errado, de que não podemos olhar ninguém com os olhos dos outros, de que não podemos olhar uma situação e, fazendo a leitura do perigo, me aproximar dele. Exatamente, falou tudo o professor aqui, José. Então, aqui, Urias, a Bíblia mostra Urias como alguém que está olhando e está com o coração naquilo que podemos chamar hoje de as coisas de Deus. E o rei, que devia ser um exemplo, está distante. Não está merecendo o título daquele que é segundo a vontade, o coração de Deus. Amém. Pois é. Irmão José, eu vou levar para você aqui, já que o irmão Francisco ele fez um resumo muito bom do tópico 2, mas eu queria ressaltar um ponto, que é, errei, e agora? Davi, ele teve o pecado consumado ali.
E o que a gente Exatamente. pode trazer isso de lição para os jovens e como a gente poderia abordar essa lição, essa parte da lição? Olha só, o erro dele foi o adultério, né? O primeiro Uhum. erro, vamos dizer assim, que a lição fala de dois. Eu acredito, eu inclusive visualizei muitos outros, mas É, vamos nos limitar aqui ao que o É comentarista verdade. citou. Mas o erro de Davi foi o adultério. E o que a gente pode analisar desse pecado de Davi é que ele é um pecado especial em relação à tentação, né? Em Tiago 4, versículo 7, lá está dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? É uma excelente recomendação bíblica, nos incitando a nos sujeitar à vontade de Deus e ser cheios da palavra de Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Nós vamos ser vencedores, assim como Cristo foi vencedor e é vencedor por nós. Mas a palavra de Deus faz uma exceção. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 6,18, ele começa dizendo assim: olha, fugir da prostituição. Ele faz um adendo em relação a esse terrível pecado da prostituição, que são todos os pecados que envolvem aí a imoralidade sexual, né? A sexualidade humana. Por quê? Porque nesse aspecto nós, de forma até empírica, vivemos isso na pele, né? Sabemos que é um assunto delicadíssimo do ser humano. As necessidades que o ser humano tem, né? E quando elas estão fora do contexto criado por Deus, de família, de casamento, isso vira uma devassidão, vira um desastre, vira um caos enorme, ao ponto do apóstolo Paulo dizer assim: olha, não tenta resistir a isso, não tenta brigar com essa tentação, né? Se ela aparece, foge dela, né? E aí a gente volta a falar de José. O que é que José fez, né? Quando estava na casa de Potifar, lá com a esposa de Potifar, ele simplesmente largou a manta na mão dela e correu e fugiu, né? Acertou, estava olhando para a direção correta, estava, né, com os olhos atentos ao que realmente deveria fazer. Isso nos chama a atenção para essa questão do olhar, complementando o que o professor Francisco já disse. Os olhos, eles são colocados na palavra de Deus como algo muito importante, né? Muito importante nos dois sentidos. Tão importante que no Evangelho Jesus vem dizendo que se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que você os arranque, não da forma literal, mas se algo que te faz pecar, é melhor que você não tenha, para que isso não te tire a salvação, né? No Sermão do Monte, Jesus também disse, lá em Mateus 6, 22 e 23, que a candeia do corpo são os olhos, né? Os olhos são como lanternas que são alimentadas, a candeia é alimentada por um combustível, né? E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Ao contrário, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, né? E Jesus complementa: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, não apenas a questão de você olhar, mas olhar com a motivação correta. O que é olhar para a direção certa? É olhar como Deus olharia, como Jesus olharia, olhar com a motivação de alguém que serve a Cristo, não é? E aí, quando eu tenho um olhar bom, eu vou estar protegido, porque a tentação ela vem, mas o meu olhar não vai me permitir, não é, uma motivação má, ela não vai me permitir pensar coisas más, o contrário, né? Ele vai me permitir pensar coisas boas. E isso também me faz lembrar, Jansen, que nós podemos fazer um exercício na aula, né, com os alunos. Em que sentido? Tentar puxar exemplos dos alunos, né, sobre circunstâncias, e aí o professor tem toda a liberdade de criar, mas circunstâncias em que você poderia olhar com um olhar bom e com um olhar ruim, né? Ah, é um amigo teu da escola que fala mal de você, que já bateu em você, e aquele teu amigo tropeça, cai e se machuca. Qual é o teu olhar? Qual é a motivação por trás do teu olhar? Teus olhos são bons, né? O combustível da candeia que está nos seus olhos é um combustível santo, vem da palavra de Deus. Você vai olhar para ele com misericórdia, com vontade de ajudar, ou você vai dizer assim, bem feito, né? Porque você bateu em mim, porque você me fez mal. Então, o professor pode criar diversas situações, circunstâncias, exemplos e motivar os alunos a pensar sobre isso, sabe? Sobre a forma como você olha. Porque o olhar conduz à atitude. Se eu tenho um olhar para o bem, a minha atitude provavelmente vai ser direcionada para o bem. Mas se eu tenho um olhar para o mal, que era o olhar de Davi naquele momento, talvez contrariado, né, pelo que tinha acontecido com os seus mensageiros, talvez contrariado por uma circunstância difícil, ele
tá com um olhar ruim, mas vê aquela moça lá se banhando, aquela senhora se banhando, e aí o seu pensamento já, né, já está afetado. E aí ele começa a pensar coisas que não deveria, né? Então, essa questão do olhar é muito importante. Então, você, professor, teve muito assunto aqui, muitas informações, muitas dicas que você pode anotar, colocar em prática na sua aula, e a gente já vai caminhando agora para o último ponto da lição, que é um ponto, assim, que é forte, porque pecado tem consequências, não é verdade? Davi errou, e as consequências vieram sobre ele. E eu queria, assim, tentar fazer com vocês, irmão Jussier, irmão Francisco, a gente fazer assim, não um resumo, mas sim uma conclusão forte do que a gente pode dizer hoje para o nosso professor, para aquele que vai estar na sala de aula, vou dizer com uma grande aspa, né? Enfrentando as dúvidas e os problemas que os seus alunos têm, porque essa lição vai dar abertura para falar sobre várias coisas, vai dar abertura para falar sobre problemas de tentação no âmbito sexual, sobre outras áreas que talvez o seu aluno talvez não tenha a capacidade de conversar com outra pessoa e vai aproveitar a sala de aula para tentar tirar dúvida, para tentar indagar e buscar um conteúdo a mais. E é importante frisar que errar vai ter consequências. E essas consequências, foram vistas e foram bem notórias na vida, não só de Davi, mas como de todo Israel e da sua família, né? Então, o que eu queria pedir aqui para você, irmão José, é que tentasse, assim, descrever qual foi as consequências nesse pecado de Davi para ele e para a família dele. Olha, eu vou começar citando um texto que a lição já citou diversas vezes e que deve estar aí quase que memorizado pelo professor, né? Tiago 1, do 13 ao 15, né? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E agora está o resultado desse terceiro tópico. E o pecado sendo consumado gera a morte, né? O professor Francisco falou mais cedo, né? Um abismo chama outro abismo. Está lá no Salmo, né? E apesar do contexto não ser esse, mas que nós lemos, né? E muitas vezes costumamos até usar essa frase para significar isso, que um pecado leva a outro pecado, foi exatamente isso que Adão fez. Primeiro, perdão, me corrija, que Davi fez. Primeira coisa que a gente pode observar, né? Que ele fez e pareceu mal aos olhos do Senhor, é que não houve arrependimento. E aí a gente faz esse contraste com o Evangelho, né? Poxa, por que é tão difícil quando nós caímos em tentação e quando nós pecamos, como é tão difícil sair desse ciclo vicioso? E por que eu chamo de ciclo vicioso? Nós vemos um ciclo vicioso aqui com o rei Davi. Ele cometeu um primeiro pecado, olhou detidamente para uma mulher que não era sua, né? E aí pecou porque desejou. Jesus lá no Evangelho vai dizer que o adultério ele não se consuma apenas na prática, mas no desejo, na motivação do coração, né? E aí Davi é o exemplo perfeito disso. Por que Jesus disse isso? Porque quando a pessoa deseja, mas a circunstância não permite, ela está dizendo o seguinte, que se a circunstância permitisse, ela fazia, né? E Davi, ele teve o olhar, teve o desejo e teve a circunstância. Ele era rei, ele podia, ele tinha poder, tinha autoridade, né? Talvez se sentisse naquela hora, né? A prepotente e poderoso, né? A soberba da vida talvez tivesse alcançado o coração dele naquele pensamento mal, e aí ele disse, não, agora eu tenho a possibilidade de fazer isso, e foi lá e fez, né? Mas aí, o que é que a gente pode ver com isso? É que o primeiro pecado gerou um adultério, que depois do adultério gerou uma traição, que depois de uma traição gerou um homicídio, né? E que depois disso veio o resultado do pecado, que foi a morte, né? Então, Davi passou por tudo isso, ele sofreu as penas, né, as duras penas desse pecado, o próprio Deus disse a ele qual seria a pena dele, e na família dele houve diversas circunstâncias de dor, né, relacionadas à morte, a incesto, que foram originadas nesse pecado. Então, A isso aí espada nunca seria... mais saiu da família dele, né? No caso, sempre teve guerras e Sempre espada por teve. causa desse. E que gerou morte, né?
que é o fruto do pecado, né? O salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte, né? E aí, só para finalizar esse meu comentário, para também não tomar o tempo todinho, deixar o professor Francisco falar um pouco, mas o que é que a gente pode fazer de contraste em relação a isso e o Evangelho? É porque o que Jesus ensina é o inverso, é o oposto. E talvez seja esse o grande remédio para quando nós caímos em tentação, né? É o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é o reconhecimento, é a humilhação, é você olhar para si mesmo e dizer assim, poxa, eu errei, né? E tornar isso de alguma forma pública, seja para Deus, seja para quem se ofendeu, para que esse ciclo não se propague de pecado. É como você fala, às vezes, uma mentirinha, mas aí você precisa de uma outra maior para justificar a primeira mentirinha. E aí, quando você conta a segunda maior, tem que ter uma outra maior, e aí daqui a pouco o mentiroso se perde, porque ele não sabe Uma onde é que ele bola de começou a neve, mentir. né? É uma bola de neve, né? Então, um pecado chama o outro, e nós sabemos que o antídoto para esse ciclo vicioso é o arrependimento. Infelizmente, Davi, naquele momento, não estava com o olhar em Deus, nas coisas de Deus, como ele teve tantas outras vezes, né? Ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, mas que naquele momento não teve essa sensibilidade e por isso terminou sofrendo graves consequências. Amém. Irmão Francisco, pegando o gancho no que você falou, a gente vai fazer uma continuidade já caminhando para essa conclusão, mas eu queria perguntar, o contínuo cuidado que precisamos ter para que não pequemos, para que não caímos nessa tentação como Davi. O que você teria de dar de instrução para os professores e para os alunos também amantes da escola dominical que estão nos assistindo? Bem, a história de Davi, quando nós olhamos para 2 Samuel capítulo 12, a gente vê que Deus está olhando toda a história. E quando Deus envia Natan ali, Deus está enviando um cuidado, um reparo, muito mais do que uma correção. E Natan chega contando a história de 2 homens, um rico e um pobre, e diz que o rico tinha gados, ovelhas, né? E que o pobre só tinha um animalzinho. E chega um visitante e resolve servir o visitante, aquele homem rico, matando aquele único animal que aquele homem pobre tinha. E o rei se escandaliza com o fato, com a história contada por Natan, e diz que aquele homem merecia a morte. E Natan abre a boca e diz, esse homem é você, rei. E aquilo pesa no coração do rei. Moral da história. Onde é que eu estou querendo chegar, começando por aqui? É que Deus está vendo todas as coisas e a par de tudo. Quando nós olhamos para a vida, para esse acontecimento, para essa tristeza toda, porque o Davi foi um grande rei, estrategista, um líder. Haja visto os guerreiros de Davi, homens desanimados, desestruturados mentalmente, psicologicamente, arrasados por dentro e por fora, tido como derrotados, e agora Davi consegue reestruturar aqueles homens ao ponto deles se transformarem em grandes lutadores, conquistadores. Mas esse homem que tinha essa habilidade para conquistar terras, conquistar reinos, ao mesmo tempo, esse pecado, o erro que ele cometeu, a vigilância que ele não teve, lhe custou caro. Como disse aqui o professor José Aldo, a espada nunca mais saiu da sua casa. E daí você vê Absalão já de início, querendo tomar o seu reino, você vê já ele idoso, Adonias, olha, esse homem não teve paz. Ele já velho, Adonias querendo ali, a qualquer preço, reinar, ele vai e tem que coroar Salomão. Então, o que a gente mostra, a gente diz agora chegando nesse ponto? É que desde lá de 2 Samuel 12, Deus está na história. Como agora também, ele tendo que coroar Salomão para que Adonias não reinasse em seu lugar, não é isso? Deus também está na história, cumprindo o que disse Natan, sendo usado pelo Senhor. Em relação ao pecado, em relação a tudo isso, o que a gente percebe? Com o pecado, a gente não pode brincar. Com o pecado, não tem isso de dar tempo ao tempo. Quando a gente olha quase 1000 anos depois, professor José, lá em Mateus, às vezes as pessoas não gostam de ler genealogias, mas lá em Mateus capítulo 1, versículo 6, a declaração é simplesmente esta aqui. Olha que coisa forte, gente. Jessé gerou o rei Davi.
Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Não diz da sua esposa, da sua mulher, Batseba. Diz da que foi mulher de Urias, na genealogia do Cristo, de Jesus, quase 10 séculos depois, ali o ato errado, impensado, a falta de vigilância, as consequências de tudo que, né, aquilo que veio como um fruto, aqui está nesse pequeno verso, na pequena parte desse verso, a declaração de que Deus está na história. E a vontade de Deus é que a gente, é que as pessoas, é que a gente, é que cada um de nós, que uma vez que, né, nos deparamos com isso, ou que temos que enfrentar situações como essa, escolhamos por vigiar. A tentação se combate com a oração. E o pecado, uma vez acontecido, ele deve ser confessado e abandonado. Você não resolve a questão colocando para debaixo do tapete. Não. A correção é do Senhor, né? Isso, mas a vigilância ela é vista na vida dos prudentes. Então, que todos nós vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Amém. Estamos terminando mais uma lição, a lição de número 6. É uma lição que muito importante, um belíssimo trabalho também do DENEC, né, que está sendo feito em prol de você que é professor, você que é amante da EBD. E agora, nessa fase finalzinha, eu acho que os últimos minutinhos que nós temos aqui, vamos falar da conclusão. Eu acredito que eu ouvindo, irmão José, irmão Francisco, eu aprendi muito. Olha que eu li a lição, olha que eu anotei, fiz muitos comentários, mas essa soma é muito boa, porque o comentário que você fez, o comentário que o Francisco fez, talvez não foi o que eu tinha visto e o que eu tinha feito, mas o Espírito Santo nos faz entender, ver, fazer essa sincronia, né, de pensamentos. Então, você, professor, aproveite muito esse projeto. E eu queria agora, para a gente finalizar, dar a minha conclusão final, agradecendo a cada professor que está aqui e pedindo para que Jussier e para que Francisco também dê suas palavras finais sobre essa lição e o que Deus quiser utilizar eles também nessa palavra final para vocês. Irmão Jussier? Amém, querido, obrigado. Olha só, concluindo aqui a nossa lição, né, que eu queria chamar a atenção do professor e deixar também para a sua meditação, professor, é que as consequências a gente não consegue escolher, né? Nós conseguimos escolher, mas não as consequências. E, apesar disso, nós temos a palavra de Deus como exemplo. Alguém vai dizer que ou a gente aprende pela dor, né, ou aprende pelo amor. E o amor de Deus já foi derramado por nós e Ele nos deu a sua palavra, né, escrita, está fácil aí, está no seu acesso. E tantos exemplos, assim como o de Davi, estão aí para você meditar, né? Então, os exemplos, eles talvez até caem, Jansen, nessa outra pergunta que você fez, né? Que cuidado nós precisamos ter para não cair em tentação? Talvez se encher da palavra de Deus e meditar nos exemplos que a palavra de Deus nos dá seja um cuidado, né? E lembrar que as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, né, são do mundo, mas essas concupiscências passam. E aquele que faz a vontade de Deus é o que permanece, né, para sempre. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Então, a conclusão é essa, que nós devemos ter cuidado e se encher da palavra de Deus, porque é ela que nos ensina, que ela é a luz para os nossos pés, né? Ela é a luz do nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, é ela que nos ilumina e nos facilita, nos permite enxergar a tentação e fugir dela, né? Ou enfrentá-la com as ferramentas corretas. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Irmão Francisco, agora a sua conclusão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: fugir da aparência do mal. E, professor, não deixe de dizer para o aluno, aparência do mal. Veja, Paulo não está dizendo para os seus leitores que ele deve ter certeza de que é o mal, mas se aparenta ser do mal, fuja. E daí o jovem, no primeiro momento, ele vai pensar, mas fugir? Eu sou jovem, sou forte, tenho força, leio a Bíblia. Aí você repete. Paulo deu essa orientação. E Jesus também nos instrui sobre isso, quando ele fala para a gente vigiar, para a gente ficar atento e olhando. Então, vigiar
é de mais importante. E fugir também daquilo que aparenta ser mal. Para finalizar aqui, eu gostaria de deixar uma dica teológica e uma dica pedagógica. A dica teológica é esse livro aqui, professores. Quem é quem na Bíblia? O autor é Deborah Reid e Martin Mansi. É uma dica teológica que eu deixo, muito bom esse livro da SDB, que vai nos ajudar, vai ajudar o professor a se orientar. Aqui na página 65, ele fala sobre Davi, e nesta obra a gente tem uma síntese que vai demais ajudar aqui o professor da Escola Bíblica Dominical. A dica pedagógica é bem simples. O professor ele pode começar a sua aula fazendo 3 perguntas. Primeiro, o que levou o rei Davi a pecar? Segundo, o que é, ou para os alunos, o que significa para eles o conceito real de pecado. E terceiro, como a gente pode evitar viver na prática do pecado. Então, assim, que Deus abençoe os professores, alunos amantes da Escola Bíblica Dominical, e é um prazer estar com vocês aqui sempre. Amém. Muito feliz por ter participado desse momento maravilhoso aqui de aprendizado. E eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês nas suas aulas. Então, esse vai ser o nosso pedido, a nossa oração. E queremos agradecer todos esses momentos que vocês passaram aqui nos ouvindo, compartilhando também, aprendendo juntamente conosco. E eu tenho certeza que esse projeto feito pelo DENEC, ele foi criado, nascido no coração de Deus, para que nós possamos crescer e aprender cada vez mais. Terminamos mais uma aula, mas muito felizes, porque o Senhor esteve presente no meio dessa aula. Quero agradecer a todos, então fiquem na paz, que Deus abençoe. Assim, Amém.